Bom dia! Começamos agora ao vivo mais um quadro Ciendo Saudável aqui do podcast Doses Milionárias. E hoje a gente tem mais um tema super interessante. Esse quadro é um oferecimento da Clínica Ciendo e tem como propósito trazer mais consciência para a sua vida, para a sua saúde. E hoje o nosso tema é vida saudável. Como virar essa chave? E hoje a gente tem o prazer de receber literalmente um professor em vida saudável. Aqui estamos com o Dr. Rafael Oller. Seja muito bem-vindo. Rafael é doutor em Educação Física, professor universitário, especialista em prescrição de exercício para grupos especiais, é também nutricionista, atua com treinamento personalizado, assessoria esportiva e atendimentos em nutrição aplicada ao esporte de endurance. Mega currículo, viu? Obrigado, Poliana. Muito obrigada pelo convite, de aceitar estar aqui com a gente. Como eu falei, aqui o nosso propósito é justamente trazer um pouco mais de consciência para que as pessoas consigam entender mais o que está por trás disso, né, dos cuidados com a saúde. E assim, antes de começar, fala um pouquinho para a gente sobre sua história, quem é o Dr. Rafael Oller, como é que você chegou nesse momento aqui em 2025, como que foi sua trajetória, vida Legal, pessoal, vida profissional, educador físico, nutricionista, conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, primeiro agradecer, né, o convite, eu confesso que foi inesperado, fiquei bem animado, porque eu gosto, né, de falar sobre essas coisas. E é sempre bom, né, tentar expandir o máximo possível para que as pessoas consigam, né, ter uma fala que seja mais acessível, né? Então eu gosto muito dessa questão, adorei a proposta de vocês, sua proposta, e espero contribuir, né? Ai, que ótimo, que ótimo. Então, eu sou nascido e criado em Itaquera, né, lá do leste de São Paulo. Olha só. Então vai reparar um pouquinho pelo meu sotaque, né? Sim, sim. Eu gosto ali de manter ele. Que bom. E, assim, já pensando nessa trajetória, né, da minha formação e tal, então sempre fui envolvido com esportes. Desde cedo, pequeno. aos 4 anos de idade, meus pais me jogaram na piscina. Literalmente jogavam. E eu tenho muita influência na família. Eu tenho 2 tios, então, inclusive, um grande beijo para eles aí que estão me assistindo, meus pais, meus irmãos, meus tios. Então, eu tenho um irmão que já é formado em Educação Física também. Olha tenho 2 só. tios que também são formados em Educação Física. Então, acabou que Caramba, tá na virou veia, um fluxo né? contínuo ali. Excelente. E também, uma coisa que me ajudou muito é que desde cedo eu comecei a trabalhar, assim, né, que é uma família abastada e tal, mas tive uma infância muito boa, muito confortável, mas até mesmo pela característica da família. E eu trabalhava com eventos de lazer, né, trabalhava ali com um ajudante e tal. Isso com que idade, mais ou menos? Eu tinha ali meus 15, 16 anos. Como eu sempre fui muito alto, aí eu dava umas enganadas. E às vezes ia lá dar uma assessorada, tal, também com o meu tio, tal, com a empresa que ele trabalhava. E isso já foi me só garantindo, assim, a certeza do que eu queria fazer, né? Que a educação física sempre foi um marco, assim, para mim. Sempre gostei de esporte, sempre participava das aulas, então tudo isso me orientou muito bem. E eu sempre tive boas orientações também. Então, eu tive boas aulas de educação física na escola, tive uma boa formação, então isso foi realmente um divisor de águas, né, para minhas escolhas. Eu acabei ingressando, né, no curso de educação física, mas aí tem uma pequena curiosidade. Ainda assim, a educação física, apesar de ser uma primeira opção, eu também tinha a opção de gastronomia. Olha. E aí a gente vai linkar com a nutrição futuramente. Olha só. Só que lá atrás o curso de gastronomia era absurdamente caro. E, se eu não me engano, só existia em 2 faculdades. E a gente não tinha condições, né? E aí eu fui bolsista do ProUni, e aí eu, na hora lá da escolha, né, a gente podia elencar, se eu não me engano, eram 3 ou 5 cursos. Aí eu coloquei educação física, gastronomia, porque vai que, né, a gente dá uma tentada ali. E nutrição. Eu falei, cara, gastronomia, nutrição, talvez tenha alguma coerência. Mas como na época, assim, mudou muito, né, há 20 anos para trás, 2006... 2006 foi o ano que eu entrei na faculdade. 2005 foi quando eu comecei a me ajeitar, né, com essas coisas. Então, tem 20 anos, olha só que loucura. Isso. E aí eu lendo lá o que fazia, né, um nutricionista, e na época não me encantou muito.
Mas coloquei lá porque vai que, né? Mas acabei ingressando no curso de Educação Física e aí esquece, né? Dali para frente foi só paixão adiante. Pela Educação Física. Isso, aí as minhas experiências acadêmicas dentro do curso me proporcionaram os passos que vieram a seguir, né? Que eu fiz iniciação científica, então ao final do curso, eu já falei, não, eu quero ser docente de ensino superior. E aí conheci um professor Milton também, grandíssimo abraço, meu mentor eterno. Milton lá de São Paulo. Hoje ele está aqui em Brasília também, inclusive, Milton Rocha de Moraes. Então ele é um professor incrível, que fez uma diferença enorme na minha vida. E aí eu fui procurá-lo, né, para conversar, porque eu gostava muito do método de aula dele. E ele é um dos professores que orientava iniciação científica. Uhum. E aí ele me aceitou me orientar, e aí foi só enriquecendo cada vez mais. Aí me ajudou também com a pós-graduação, é ele que me indicou para vir aqui para Brasília. Olha só. E aí começou a minha jornada aqui em Brasília. Aí já são quantos cá na anos loucura. aqui em Brasília? Estou aqui em Brasília há 13 anos. Cheguei aqui em 2012. Que eu vim para fazer o mestrado. A ideia era fazer o mestrado e voltar para casa. Uhum. Mas aí não deu muito certo esse plano. Desculpa, mãe, foi mal. Porque os pais ficaram lá. Isso, exatamente. Eu vim na loucura, não tem ninguém aqui, não tem família, amigos, eu fui construindo. A gente costuma falar que Brasília você ama, né? Você se apaixona ou Mas você vai embora. Mas eu fui muito mesmo. bem recebido, as coisas foram dando muito certo. Hoje estou aí casado, minha esposa maravilhosa. Tá aqui no estúdio, inclusive, no estúdio, né? assistindo. E aí as coisas foram acontecendo, então hoje eu tô aí, super feliz, as coisas dando super certo e tá tudo bem. Muito bom. E assim, aproveitando que hoje você se tornou professor, e aí você tem seus alunos, né, que imagino que muitos já se formaram, inclusive. Uhum. Mas o grande desafio hoje, falando para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, justamente é possível ensinar, por exemplo, uma pessoa sedentária que não pratica atividade física a viver uma vida mais saudável? É possível ensinar isso? Por onde você começaria? Assim? O que você diria para uma pessoa que hoje está nos escutando e, de repente, ela é zero atividade física? Tudo que você falou aí de paixão sobre educação física é o oposto, que eu costumo falar até para meus pacientes. O mais comum é não gostar mesmo. É possível ensinar uma pessoa sedentária? Agora você me apertou um pouco. Olha só, eu vou ajustar aqui a linha de pensamento. Eu acho que ensinar é um pouco complicado, porque essa questão, né, do virar a chave, de como as coisas vão proceder, eu acredito que muitas vezes está muito mais vinculado às experiências do que eu chegar e falar, porque é muito fácil eu chegar para a pessoa, Poliana, não, fazer exercício é importante, melhora a sua saúde, alimentação é importante, melhora a sua saúde, mas não sei se isso é suficiente. Então eu gosto de usar os relatos de experiência, que talvez as experiências sejam os melhores professores. Aí eu vou dar alguns exemplos, talvez alguns meio discrepantes, mas que pelas pessoas que eu já atendi, pelos talvez milhares de alunos que eu já tenho formado, que sempre traz alguma coisinha assim, relacionada a alguma experiência, e talvez essas questões que fazem a pessoa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí vai, então, de repente, a influência de uma pessoa, que legal, o professor Rafael, ele corre, ele treina, que legal, vou me inspirar nele, vou começar a treinar. Uhum. Tipo, um exemplo. Agora, podemos para alguns exemplos mais complexos, tipo uma experiência de quase morte, uma experiência de doença, uma experiência do cuidar, que aí a pessoa, olha só, então acho que eu preciso melhorar tal coisa. O corpo da pessoa dá um sinal, né? Exato. Então, é claro que a gente busca trabalhar com essa questão da orientação, da educação. Eu prezo muitíssimo por essa questão, né, de você fazer com que a informação chegue para a pessoa de maneira clara, né, que eu brinco muito com meus alunos, né, há muitos anos atrás, falava-se em diabetes, por exemplo, então se atendeu lá o paciente, seu João, o senhor com diabetes, tal, não pode comer doce,
Mas aí chega em casa e bate um pratão de macarrão e passa mal. Fala, não, doutor, mas eu não comi doce. Mas não sabe que tem muito carboidrato ali no macarrão, que aquilo vai fazer mal. Faltou essa parte, Faltou essa informação do que é o açúcar, né, no caso, que é o açúcar no sangue. Então, eu prezo muito por essa comunicação. E aí, eu acredito muito que seja algo relacionado a um complexo de coisas, né, que está permeado aí a uma boa orientação, a um bom atendimento e experiências. Então, talvez esses 3 pilares estejam bem aproximados a essa questão do ensinar, né, a girar uma chave. E assim, essa mudança, muitas vezes, ela precisa vir mesmo de dentro para fora, né? Sim. Não adianta impor e falar, faz isso, faz aquilo, porque aquilo ali, muitas vezes, não vai durar muito tempo, né? Agora, na prática, hoje, nosso mundo, né, ele é permeado pelo estresse, né? Então, as pessoas estão, muitas vezes, em sobrevivência, né? Em estado de sobrevivência. E como que você vê, assim, por exemplo, quando você olha para alguém que, de repente, está naquele estilo de vida de correr atrás e ganhando peso, e dorme mal, e come mal, e não faz exercício, o que você acha que mais leva essas pessoas a permanecerem dessa forma e não conseguirem mudar? Assim, o que você acha que mais, na sua visão, na sua opinião, assim, na sua experiência, o que você acha que mais dificulta essas pessoas de começarem essa virada, assim, começar um exercício ou melhorar a alimentação? Vamos lá. Olha, eu penso muitas coisas sobre isso porque é difícil. Hoje, assim, a gente pensar num estilo de vida saudável, se a gente for colocar ali as métricas, né, ponto por ponto ali, a gente vê que não é tão fácil, né? Vou dar um exemplo. Cara, eu ouvi isso, tem muito, se eu não me engano, estava na minha época de graduação ainda, uma palestra que eu assisti, e aí eu lembro bem que isso foi uma fala que me marcou muito. O professor comentou que a rotatividade nas academias de alunos gira em torno de 3 a 6 meses. E aí, futuramente, lendo assim, algumas coisas, eu vi uma informação muito semelhante, que essas pessoas que conseguem engajar em algum programa de saúde, algum programa de exercício físico, até mesmo engajar num plano nutricional, também permeava ali 3, 4, 6 meses. Eu falei, caraca, isso faz sentido. E aí, continuando as leituras, eu vi que é mais fácil a pessoa parar de fumar, por exemplo, do que engajar num programa de exercício. Então, olha, chega até a soar estranho. Então, se a pessoa não engaja nesse período, a chance dela não conseguir dar continuidade é muito grande. Mas a gente tem que pensar em alguns fatores. É um deles que eu ouço muita gente falando, né? Falar, todo mundo tem as mesmas 24 horas, tal. Cara, não tem. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fala. Porque uma coisa, eu vou me usar de exemplo. Hoje eu me considero extremamente privilegiado, porque eu trabalho a 3 quilômetros de casa. Então, se eu quiser, eu vou andando, eu volto para casa todos os dias para almoçar. Eu posso me dar o luxo de dormir um pouquinho mais, acordar ali mais rápido e ainda assim eu chego. Mas é completamente diferente da galera que mora em regiões periféricas distantes, que tem que acordar cedo, pegar 3 horas de busão. Chega em casa cansado. Chega em casa cansado, tem que cuidar da família, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, aquilo. E às vezes a gente tem que entender que a gente tem que ajudar essa pessoa a pelo menos despiorar a condição dela. Orientando pelo menos com boas escolhas, tentando ali amenizar aquele caos estressor que é a vida dessa pessoa. Então eu sempre brinco, né? Falo, cara, eu não piloto a cabeça de ninguém e não faço conta com o bolso de ninguém. Então é óbvio que quando a galera vai atender, não é um serviço barato. Então um tratamento personalizado não é barato, uma assessoria esportiva não é barato, um atendimento nutricional não é barato, mas a gente tem que lutar para que essas pessoas tenham acesso, né, a serviços de qualidade. Então eu espero muito, que eu sou
tem um certo entusiasmo aí, que vai abrir, está previsto, né, abrir concurso para a Secretaria de Saúde, para profissional de educação física. Olha só. Quem sabe aumente, né, os atendimentos nas unidades básicas de saúde também com relação à nutrição, porque é importante que as pessoas tenham acesso, pelo menos para terem uma orientação. Sim. Porque às vezes eu me sinto frustrado quando eu chego no atendimento e a pessoa chega para mim, Rafael, é o clássico, né? Eu quero perder peso e ganhar massa magra, mas eu só consigo comer 2 vezes por dia, não como vegetais, não como frutas. Aí eu falei, tá, calma, beleza, vamos lá. Me conta um pouquinho aí da sua história, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue ajustar, que aí pelo menos eu prezo, né, por fazer com que a alimentação se encaixe na rotina daquela pessoa, para que não se torne uma experiência frustrante. Sim. Porque é isso, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o atendimento, porque vai chegar um momento que a pessoa vai achar, cara, isso não é para mim. Sim. Né? Não faz sentido. Muitas vezes. No exercício é a mesma coisa, na nutrição é a mesma coisa. É então, adaptar, né? Exatamente. Então é um dado muito importante que a gente tem que ter, que pelo menos a pessoa começa. Fala, olha, você não vai virar um atleta, mas caminho a caminho as coisas vão melhorando e você vai... Pô, melhorei aqui o trabalho, pô, não estou trabalhando mais tão longe, agora eu consigo um tempinho para fazer uma caminhada, para fazer um exercício, tempinho para fazer uma marmita. Então, a pessoa entender que são etapas, né, que não, infelizmente o imediatismo não cabe, né, em questões relacionadas à nutrição, em relação ao exercício físico. Então é importante a gente pensar por esse caminho. E o mundo está muito imediatista mesmo, né? Então, assim, as pessoas querem respostas rápidas. E eu aqui, de certa forma, tentando imaginar o que as pessoas que estão em casa também estão pensando. E eu imagino que muitas chegam para você, de repente, com essa pergunta. Mas e aí? Eu quero começar... Por onde eu começo? Eu começo pela dieta ou eu quero começar por um dos dois? Ou pela dieta ou pelo exercício físico? Qual que é a sugestão? Perdão. Acho que o que for mais plausível para ela vai... Oh, meu Deus. Fica tranquila, à vontade. O que seja mais plausível para a pessoa naquele momento. É claro que o profissional que está bem... que é um bom orientador ali no caso, ele vai direcionar. Ele vai perceber isso, Ele vai perceber a situação. Então, a gente tem que entender o contexto no qual a pessoa está inserido, para poder dar um bom caminho para a pessoa. Então, cara, e aí, como é que é a sua vida? Como é que é a sua rotina? Como é que é seu dia a dia? Porque ambos são essenciais. Então, se a gente puder casar ambos, perfeito. Seria o caminho do sucesso, né? Mas aí eu gosto muito de falar também, cara, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é buscar o controle do estresse, que é muito difícil, né? Não, e aí, conforme a gente pensa nessas estruturas, a gente sugere. Falou, você consegue acordar um pouquinho mais cedo para tomar um café da manhã? Ela fala, não, eu consigo tomar o café da manhã. É possível acordar um pouquinho mais cedo para fazer um exercício? Tem algum horário ao longo do dia que você consegue? E aí tentar orientar a pessoa para ela entender que às vezes é possível fazer alguns encaixes. E aí eu gosto muito de modular a partir da rotina da pessoa. Então, quando chega um paciente para mim, eu falo, eu gosto de trabalhar de um formato que eu preciso que a alimentação entre na sua vida e não se torne mais um compromisso. Então, eu vou encaixar as coisas aqui de forma que se torne fluido para você e a gente vai ajustando conforme a necessidade. E o exercício não é muito diferente. Então, às vezes, eu já cheguei a orientar pessoas, eu falo, faz o seguinte, então, em alguns momentos do seu trabalho, levanta, dá uma caminhada, faz um alongamento, faz alguma coisa, mas pequenas doses ao longo do dia. Porque, às vezes, em pequenas doses, ela consegue chegar a 30 minutos, por exemplo. 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos aqui, quando eu chego em casa, faço mais 10 minutinhos. Inclusive, existem estudos que sugerem que isso também é benéfico. Porque se a gente pensa assim, por exemplo, as recomendações da OMS, 30 minutos
de exercício físico por dia, tal, um exemplo. Mas às vezes a pessoa faz ali 30 minutos e fica o restante do dia ali numa situação de estresse, sentado, sedentarismo, enfim, tem várias situações. Então, a forma que a gente conseguir fazer com que a pessoa passe a adotar um pouquinho mais esse ato educacional de se movimentar mais ao longo do dia, às vezes é muito mais válido do que a pessoa criar mais um compromisso ali, criar mais um estresse para a vida dela, e aí cair mais uma vez na questão do, isso não é para mim, é muito difícil. Porque o exercício, usando aqui o exercício de exemplo, o exercício dói. Sim. Eu brinco muito, cara, a galera que fala que gosta ali de treinar é maluco. Por quê? Porque é desconfortável. No dia seguinte vai doer. Você vai estar ali meio debilitado, né, com incômodos pelo corpo inteiro, parece que você apanhou. E precisa de 3 a 6 meses para que o corpo comece a reagir e de forma que isso vá diminuindo com o tempo e opa, agora as coisas mudaram. Então até esses 3, 6 meses ali levando porrada, aí dói, aí não quer ir, aí volta, aí dói, aí fica aquele ciclo vicioso de continua. Mas assim, é aquele negócio, né? O quanto a gente conseguir encaixar tanto a alimentação quanto o exercício para a pessoa é o melhor caminho, né? Então eu não consigo te dizer qual que é melhor, por qual que eu começo. Ver o que é mais plausível para você. É interessante assim, porque falando sobre o acompanhamento nutricional, às vezes eu me pego assim de pessoas que falam que ou porque já se consultaram com o nutricionista antes e já tem uma noção do que é uma alimentação saudável e às vezes existe uma certa resistência a fazer, nem que seja por um tempo, esse acompanhamento nutricional. Assim, você vê assim, quais seriam as principais vantagens de uma pessoa que de repente quer melhorar do ponto de vista de saúde mesmo, quer evoluir na saúde. O que tem de vantagem em fazer um acompanhamento nutricional? Aí a gente já tem muitas vantagens. Eu já começo falando sobre a orientação específica para a pessoa, né? Então, fazendo um paralelo aqui. Então, hoje, como a gente tem acesso a muita informação, infelizmente, muita informação de má qualidade, e aí soma ao imediatismo, aí vê lá o super blogueiro, não sei o quê, e acaba querendo reproduzir o que a pessoa faz, e aí, mais uma vez, frustração, né? Não consegue. Então, a diferença do acompanhamento, né, um bom acompanhamento no caso, é justamente esse direcionamento. Então, a pessoa chega com um objetivo. Às vezes, por mais que chegue um objetivo meio esdrúxulo assim, a gente tem a capacidade de olhar e falar, não, vamos começar por aqui, vamos fracionar esses objetivos e caminhando com calma, porque aí eu pego esse objetivo da pessoa, as suas escolhas, principalmente as escolhas alimentares, né? Então eu já ouvi alguns relatos de nutricionista colocar coisas meio absurdas assim para a pessoa comer. Então é entender que o que eu acho que é melhor para ela nem sempre é o melhor para ela, para a pessoa, né? Então eu não posso dificultar o caso dela. Sim. Então eu vou monitorar essas escolhas para poder dar um direcionamento em cima do que ela já faz, porque existem fatores culturais. Imagina, né? A pessoa vem do Nordeste, que está acostumada ali a um cuscuz com leite de coco no café da manhã. Aí eu vou, não, isso aqui é muito calórico, não pode. Ele vai me matar, né? Sim. Então, às vezes, tirar que é muito discutível, né, no caso, tirar a cervejinha do final de semana. Foi, cara, então, não vou tirar, mas ao invés de tomar uma caixa, vamos tomar ali umas 2, 3, vamos diminuindo aos poucos, né, e trabalhando com essa questão das etapas, né, que é fundamental a gente entender. Porque se corta de uma vez, mais uma vez, vira um fator de estresse para a pessoa. Sente falta, não quero mais. Então, inclusive, eu mesmo já tive
alguns relatos de pessoas que eu atendi que a estratégia não deu certo. Né? O método de trabalho não deu certo. Não, vou te indicar aqui um outro nutricionista que talvez tenha um pouco mais do seu perfil. Então, isso acaba direcionando bem. Aí a gente tem também acesso à rotina da pessoa, o ambiente no qual ela está inserido, porque as pessoas ao redor também têm uma influência absurda, né? Então, às vezes eu atendo famílias, e aí já aconteceu, de falar, não, é pro meu filho, tal. Eu falo, mãe, não dá. Só o filho não dá. Ou é a família inteira, ou o processo vai ficar desgastante. Porque não faz sentido vocês comerem, sei lá, um monte de coisa gostosa e o menino está comendo uma comida ali mais específica, né? Não faz muito sentido. E respeitar também uma alimentação livre. Eu não estou falando livre no sentido de ela comer o que ela quiser. É claro que ela pode comer o que ela quiser, mas dá o direcionamento para que ela opte por boas escolhas. É óbvio que vai acontecer de algum momento comer um fast food ou comer uma comida que tem um aporte calórico mais elevado ou uma menor qualidade nutricional, mas fazer a pessoa entender que ela pode comer. Comida é um ato que deve ser prazeroso. E isso é fundamental. Tem que continuar, né? Exato. Então a pessoa tem que comer e saber, cara, isso aqui está me fazendo bem. Isso aqui vai me proporcionar um futuro melhor. E não ser aquela coisa extremamente restritiva, extremamente terrorista. Não pode fazer isso, não pode comer tal coisa. Porque leite inflama, glúten da barriga, não sei o quê. Não, calma. Cada pessoa é uma pessoa. Então, se o atendimento ali é personalizado, então a gente já tem esse diferencial. Então, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro. E isso já deveria estar muito mais claro, né, para a sociedade, mas ainda tem muita gente que bate nessas teclas, né? Então, agora eu falo por mim, né? Eu, Rafael, eu prezo por esse atendimento mais comportamento da pessoa, a rotina, mas é a tendência, as suas escolhas. É o que funciona, né? Exato, né? Então é óbvio que pode ser que para algumas pessoas mais, sei lá, regadas, não, eu preciso pesar tudo que eu como, eu vou fazer tudo isso. Não, tá, beleza, então vamos por esse caminho aqui. Eu falo, eu não consigo te atender, vou te direcionar para outra pessoa. Então, assim, a gente vai respeitando os dois lados, né? Porque aí já foge um pouco de um caráter ético mesmo, né? Sim. A gente tem que pensar nesses detalhes. E assim, mudando um pouco de vertente, assim, indo para a questão do exercício físico, né? Eu vejo que você também é treinador dessa parte de endurance, né? Eu não sei se as pessoas que estão em casa sabem o que é isso, endurance. Explica um pouquinho para a gente sobre que tipo de exercício é esse. E também, já colocando outra pergunta junto, eu costumo falar muito sobre a musculação como um exercício que, digamos, atende todas as faixas etárias, né? É possível fazer para criança, para adolescente, para idoso, e tem o seu benefício. E na prática, assim, um atleta ou uma pessoa que está começando na atividade física, é importante assim fazer um exercício de força, o quanto dá para incluir a musculação nisso, até para quem faz o endurance, se isso é importante. Então, se puder direcionar, assim, explicar para as pessoas o que é endurance e falar um pouco sobre a musculação, o papel da musculação nesse... O endurance é o que a gente chama de atividades de longa duração, né? O exercício aeróbio, né? Como mais popularmente conhecido. Hoje a galera gosta muito de usar o termo cardio, né? O exercício cardiorrespiratório. Então, são atividades que vão durar aí 30, 40 minutos. Então, até a literatura sugere acima de 5 minutos já é um exercício aeróbio, né? A gente usa um pouco mais hoje de maneira, não sei se eu posso dizer genérica, mas o exercício de endurance para as atividades mais de longa duração, né? Aí a gente pode usar o exemplo a corrida, natação, ciclismo, o próprio triatlon. Então, essas são as atividades aí mais vinculadas ao endurance, né? Mas claro que existem muitas outras. Aí com relação ao treinamento de força, ele é fundamental. Tá? Ele é fundamental. Eu também, mais uma coisa que eu brinco sempre com os meus estudantes. Falei, galera, se eu posso dar um conselho para vocês, cuida da massa muscular de vocês.
porque a quantidade de massa muscular que vocês vão preservar ao longo da vida que vai, em grande parte, dizer como é que vai ser o seu processo de envelhecimento. Que é aquele negócio, né? A partir dos 35 anos é setinha para baixo. E aí o quanto você preservar de massa muscular vai direcionar a inclinação da setinha. Então, se você tem pouca massa muscular, a setinha faz isso aqui. Se você tem bastante, você consegue fazer com que o seu processo de envelhecimento seja mais saudável, né? Se você tem uma maior longevidade. E não só pensando na saúde, mas também no desempenho esportivo, o treinamento de força vai te trazer essa base de sustentação. Então, se a gente for imaginar uma casa, como se o esporte fosse uma casa, o treinamento de força eu coloco as minhas fichas ali como a base de sustentação. Então, se você tem um corpo forte, você previne lesão, você consegue desempenhar as tarefas com melhor desempenho, e isso vai muito além, né, dessa questão do esforço, né, porque a gente pensa também na questão da funcionalidade. Então, pensando nas pessoas que têm idade mais avançada, fazer com que essa pessoa consiga executar suas coisas sem precisar de ajuda, tenha, né, a sua autonomia. E aí a gente faz o ciclo, né? Então, você tem um corpo forte, para você ter um corpo forte você tem que se alimentar bem, e aí você se alimentando bem, tendo um corpo forte, você consegue fazer as atividades com mais precisão, então acaba sendo um ciclo aí super importante dentro do contexto de saúde. E assim, até pegando também um pouco da sua vida pessoal, porque você também pratica muito exercício, né? Pelo que você falou, toda a sua família vem aí dessa vertente. Tô meio preguiçoso hoje, mas estamos aí, a gente não para nunca. E assim, hoje eu faço um acompanhamento lá na clínica, que eu chamo de Emagreciendo, né? Que é um processo em que as pessoas são acompanhadas de forma mais contínua por um tempo maior, às vezes fazendo avaliação, exames a cada 2. Proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.
Voltamos, tivemos um pouquinho aí, um problema técnico, mas já resolvido. Estamos de volta aqui com o Dr. Rafael Oller, conversando sobre vida saudável, para você que sente lá no fundo essa necessidade de virar essa chave, mas que ainda não aconteceu. A gente realmente acredita que é possível, assim como um dia virou para mim, eu falo que a gente não nasce profissional de saúde, né? É algo que vai acontecendo e a gente acredita que isso é possível para todo mundo. E eu costumo falar, eu estava falando que lá na clínica, a gente faz um programa, que é um programa que eu acompanho mais de perto, tanto por exames de composição corporal, exames de sangue, avaliando de forma mais de perto, né, a cada 2, a cada 4 semanas, meio que fazendo testes com a pessoa do que vai funcionar mais, se é mais naquela fase que ela está, o exercício de musculação, o exercício aeróbico, vai fazer mais diferença para ela, a própria alimentação, se ela realmente, vamos fazer teste aí 2 semanas, 3 semanas, aumentando a proteína, vendo o tanto que ela consegue evitar determinados alimentos durante um período, ver como é que o corpo dela responde, para entender um pouco mais, né? Porque assim, hoje eu sei que o corpo magro, não necessariamente ele é um corpo saudável, né? Então assim, o que a gente quer dizer é que por fora, você vê uma pessoa mais magra, se aquilo não está sendo construído, baseado numa alimentação que nutre, num exercício físico que seja adequado para ela, num sono, num descanso, na hidratação, na parte emocional também, né? Porque às vezes a pessoa está ali linda, com um corpo maravilhoso e por dentro está tudo em desequilíbrio. Então, se aquilo não for um resultado dessa mudança de dentro para fora, aquilo costuma não durar, né? Que é o que eu falo aí, que eu chamo de emagrecimento consciente, né? E uma das coisas que eu coloco para as pessoas que fazem um acompanhamento, e até um lema lá desse programa de acompanhamento que eu faço, o desafio é que te transforma. Porque eu realmente acredito que nós estamos na vida, vivenciamos desafios, alguns que a gente escolhe, outros, a maioria que a gente não escolhe, e que de alguma forma sair lá do outro lado, a gente sai diferente, e às vezes aquilo alimenta uma capacidade que a pessoa tem de acreditar no potencial dela, e isso muitas vezes no emagrecimento é muito importante, porque eu me deparo com muitas pessoas uma fase que elas não acreditam que é possível emagrecer, né? Elas já tentaram de tudo, elas já fizeram vários tipos de dieta e já usaram vários medicamentos. Então, ela chega muito naquele momento de desesperança e de tipo, eu não acredito, ela não confia tanto. E aí, falando do desafio, você acha que existe benefício em, por exemplo, treinar o corpo para vivenciar um desafio, né? Um desafio no esporte? Assim, qual seria a vantagem, por exemplo, de uma pessoa que começa aí um processo de mudança de qualidade de vida, ela de repente pensar, cara, será que eu comecei a caminhar? Será que vale a pena eu pensar lá na frente de fazer uma prova, sei lá, de corrida de 5 quilômetros, e aí depois 10, e depois 15, e aí depois uma maratona? O que tem de benefício, até falando um pouco da sua vida pessoal, que eu sei que você vivencia esses desafios, quais são os benefícios de vivenciar esses desafios e de preparar o corpo para isso? Isso é muito legal, mas antes eu vou fazer uns passinhos para trás. À vontade, aqui. Claro. Até um ponto muito importante que você comentou, né? Às vezes a pessoa fez de tudo, tal, ainda assim não consegue emagrecer, mas aí eu vou trazer um ponto que é muito importante também a gente começar a discutir essas questões, que às vezes o corpo da pessoa é aquele. A pessoa tem uma estrutura do corpo que é mais gordo, um corpo mais robusto. E às vezes ela está otimamente bem em todos os fatores, mas entender que aquela é a estrutura do corpo dela, né? Eu tenho uns amigos que eles são umas máquinas assim de guardar informação, eu não dou conta, mas que lembra, né, o nome dos autores, dos artigos, tal. Eu não tenho essa habilidade. Mas existe um estudo, na verdade são 2 estudos de meta-análise que faz uma comparação entre o corpo da pessoa e risco de morte. E aí eles pegam um grupo de pessoas com obesidade, um grupo de pessoas com sobrepeso, avaliam, né, vários estudos e fazem análise, né, sobre o que os estudos têm mostrado. E aí esses estudos sugerem que a pessoa que tem um corpo gordo, a pessoa que está ali num estado de sobrepeso, mas é treinada
e tem uma boa alimentação, o risco de morte dela é tal qual o de uma pessoa eutrófica saudável. Né? Então, uma pessoa eutrófica ali, magrinha, mas que não treina, não se alimenta bem, o risco de morte é aumentado em relação a essa pessoa que faz exercício, que mesmo esteja num estado de obesidade ou esteja num estado de sobrepeso. Então, isso, cara, é uma questão muito importante, porque às vezes a pessoa fala, olha, ter a capacidade de chegar para a pessoa e falar, olha, essa é a estrutura do seu corpo. Então, felizmente, talvez você não fique igual a mim. Por quê? Porque é uma questão estrutural mesmo. Então, aí é uma outra delicadeza que a gente tem que ter ali para a pessoa fazer entender. Falar, tá, mas nossa, é verdade, porque meu pai é assim, mãe é assim, desde pequeno e tal. E não estou falando de uma questão relacionada a romantizar a obesidade, nem nada. Mas a gente tem que entender que existem diferentes estruturas corporais e que essa estrutura corporal nem sempre está associada a um quadro de saúde. Né? Sim. E aí, dando prosseguimento na pergunta, como eu vivencio muito esporte, eu brinco, eu falo que eu odeio treinar. Poliana, eu estou sendo muito franco contigo aqui. Eu odeio treinar, mas eu amo competir. Uau. Assim, eu não me considero uma pessoa competitiva, que quero ganhar, tal, não sei o quê, mas eu amo estar num ambiente de competição. Então, eu sou todo estourado, né? Acho que eu não sei se eu tenho alguma articulação que funciona 100%. Tudo lascado. E aí, se eu não treino hoje, eu sinto dores. Eu sinto dor. Então, eu não tenho opção de não treinar. Se eu paro de treinar, eu começo a sentir dor. Então, eu vejo, né, nas provas. Então, às vezes, eu participo de provas longas. No início do mês de agosto, eu participei de uma prova de montanha. 35 quilômetros de montanha, eu fiz a prova em 8 horas e 40. Vocês têm uma ideia. Então, é uma prova absurda, duríssima, duríssima. E lá eu vejo muitas pessoas com um corpo mais gordo, uma pessoa com sobrepeso, e faz lindamente. Inclusive, vários chegaram à minha frente. Tá? Então, só que é isso. Tem que ter paciência. Não vai achando que comprou tênis hoje, já quer comprar um tênis de placa e semana que vem está correndo maratona. Não dá, tem que respeitar o processo. Então, eu hoje estou no triatlon, já nos esportes, de maneira ininterrupta, há 10 anos. E agora sim que eu estou experienciando, tem pouco tempo. Acho que minha primeira prova longa, de fato mesmo, foi em 2022. Então, já tinha 7 anos já de estrada. Foi o Ironman. O Ironman, de Floripa. Então. E aí, como foi esse Ironman, assim, em termos de... Cara, fazer a prova é maravilhoso. O problema é treinar para ela. Foi quanto tempo de preparo? Então, foi uma loucura, porque foi período de pandemia, né? Foi assim, foi a primeira prova na volta. Na verdade, eu me inscrevi em 2019 para fazer em 2020... Aí veio a pandemia. Então o treino foi mais longo. Nem deu para treinar, né, na pandemia. Foi aquela loucura, né? Treina, não treina. O ano seguinte vai ter, não vai ter. E aí, se não tiver, eu não vou ficar me matando aqui de treinar, porque são muitas horas de treino, né? Então, eu chegava a bater ali as 25 horas de treino por semana, acho que até mais. Muita coisa. Tentando fazer uma conta rápida aqui na cabeça, mas é muito treino. Então, às vezes, final de semana ali, acordava 5 horas da manhã, saía de casa e voltava 3 da tarde, o tempo inteiro. Então é muito desgastante, né? Então eu brinco, né? Fazer a prova, é uma delícia. Então, para quem não tem, porque eu acho que muita gente treinar, em casa não tem noção do que é uma prova de Ironman. Então, na prática, são quantas horas? Foram quantas horas de exercício sem parar? Eu fiz em 11 horas e 40. Caramba, então eu 11 horas... me considero um atleta mediano ali. Tem atletas que fazem muito mais rápido. Mas é mais interessante a gente ver a distância, né? Que são 3.800 metros de natação, né? Natação. 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida. E depois a corrida. Depois de tudo isso ainda tem que correr porque a pessoa que está em casa, de repente, se imaginando, ficar mais de 11 horas fazendo exercício físico sem parar, né? Digamos, além do limite do corpo
o corpo que não está treinado, ele não faz isso, ele não consegue de jeito nenhum. É até perigoso, né, tentar fazer uma coisa dessa sem se preparar. Você falou uma palavrinha agora primordial, perigoso. Então, muita gente hoje tem usado as provas de endurance, ou ultra endurance principalmente, como um fator de status. De status social, status econômico, e a pessoa vê, não, eu sou muito bom, eu faço essas coisas. E isso é extremamente perigoso, porque às vezes é uma pessoa que não tem a menor capacidade, mas... Não tem os requisitos, talvez, não está na hora, né? Até vou falar com um certo cuidado aqui, né? Que a galera hoje usa muito a questão, não, esporte de endurance é cabeça, é psicológico, Cara, não é. Precisa do corpo, né? É corpo forte, cabeça forte, e não o contrário. Então, um alimenta o outro, Porque senão a pessoa morre, literalmente, exatamente, né? Inclusive... não vou falar aqui, né, mas a gente sabe recentemente que teve casos de morte em provas, né, em maratona, porque fulano foi lá e falou, não, e a pessoa não respeitou o limite com essa ideia de que eu sou forte, e pessoas né? estão morrendo por conta dessas papagaiadas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala dessa questão. Então, assim, pensando numa pessoa que está ali com sobrepeso ou com corpo gordo, cara, muita gente treina, muita gente faz muito exercício, muita gente tem desempenho maravilhoso e dá gosto de ver assim, a pessoa, cara, fazendo ali tal qual qualquer outra pessoa. E você vê que ela está curtindo o processo. Mas isso leva tempo, não é da noite para o dia. Então começa devagar, respeita o processo, né? Respeita as etapas do treinamento, ouve, né, o treinador certinho, né, quem treina com assessoria, qualquer coisa. Se vai buscar ajuda na internet, procura, né, pessoas que de fato ali seja coerente com o que está falando, que eu já arrumei algumas brigas já com relação a isso, mas eu defendo isso demais. A alimentação e o exercício, né, o movimento, eles têm que ser livres. A pessoa tem que ter liberdade para fazer as coisas, para calçar um tênis e caminhar e correr, e entrar numa academia, fazer o exercício. Tem que ter um propósito, né? Ela tem que ter, ela tem que ter liberdade, porque não é todo mundo que gosta ali de alguém barulhando a cabeça, ou fala, não, tem que fazer isso, tal, tem que fazer aquilo. Não, então hoje, por exemplo, na nutrição a gente tem o guia para a população brasileira, Guia Alimentar para a População Brasileira, um livro maravilhoso, disponível para todo mundo, que lá eles fizeram um compêndio assim, das características da alimentação da população brasileira, dá orientações. É maravilhoso, é um livro assim, maravilhoso. E é do governo, né? Foi criado para a população brasileira de fato. Temos também o guia de atividade física para a população brasileira. Então, dá orientações assim também maravilhosas. E o que vai acontecer? Aí eu falo, a galera fala, mas aí as pessoas não vão mais dar credibilidade para o profissional. Eu falo, não, muito pelo contrário. Porque eles vão chegar um momento que eles naturalmente vão entender. Eu falei, cara, agora acho que eu preciso da ajuda de um profissional para poder atingir o objetivo XYZ. Agora eu quero correr uma meia maratona, mas sozinho eu acho que não vai dar certo. Então, naturalmente, isso vai acontecer, vai ser um fluxo contínuo. Vai procurar um médico, vai procurar um fisioterapeuta, vai procurar, enfim, os profissionais que estejam envolvidos, né, com esse trabalho. Mas é isso, acho que paciência é uma palavra super importante nesse processo, né? E cara, só quem vivencia sabe. Eu brinco assim com as pessoas, né? Eu brinco uma brincadeira séria. Vai assistir uma prova. Vai assistir uma prova de triatlon, vai assistir uma prova de corrida de montanha. Cara, se você não sair de lá querendo participar, você assistiu errado, vai de novo. Porque a energia assim, é muito contagiante, ver a galera assim, a galera gritando na rua, nossa, é fascinante, é muito bom. E isso muitas vezes são fatores que gira a chave. Gira a chave, olha aí. E a pessoa começar a engajar. E aí não tem jeito, uma coisa leva a outra.
começa a treinar, aí começa a estar melhor, aí começa a se preocupar mais com a saúde, tanto até aproveito fazer um gancho, que me levou para a nutrição, né? O que me levou à nutrição foi porque quando eu comecei a treinar para o triatlon, eu fui fazer uma prova em 2018, que era o Triathlon Half Distance, que seria a metade do Ironman, ou meio Iron, né, que a pessoa chama. É 1.900 metros de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. E aí eu comecei a fazer os treinos, e aí eu saía para pedalar, pedalava, aí quando eu ia correr eu não dava conta. Eu não conseguia, eu sempre interrompia os treinos no meio porque o corpo não ia. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí meus amigos, assim, na época, falaram, não, pô, procurar um nutricionista e tal. E aí foi que eu fui atrás de um nutricionista. Inclusive, um grande beijo, Nath, Nutri Camarada, nas redes sociais, uma grandíssima amiga minha, irmã. E aí ela me atendeu, falou, não, Rafa, faz aqui, ó, tá, beleza, passou o plano, eu comecei a seguir, mudou da água pro vinho. Faz diferença. E aí isso me chamou a atenção, falei, cara, acho que eu quero estudar um pouquinho dessas coisas. Comecei a estudar tal, até que eu tive a oportunidade, depois que eu terminei o doutorado, em 2019, aí pouco depois, onde eu dou aula hoje, eles têm o curso de nutrição, fala, vem fazer aí e tal, fala, beleza, vou fazer, acabei fazendo, e foi também assim um fluxo super importante, né? Então hoje eu consigo aliar muito, né, as questões, eu entendo muito mais sobre a questão da atividade, e naturalmente eu vou conseguir alinhar com o exercício na hora da prescrição. E o que é legal é assim, é perceber que o corpo ele é o conjunto, né? Ele é o resultado. Exatamente. Não é só o exercício, não é só a alimentação, é tudo ao mesmo tempo. Então acaba que a pessoa que consegue ter a compreensão de tudo vai funcionar melhor, né? E aí você falando sobre uma das maneiras de virar a chave é talvez estar num ambiente, né, que eu costumo falar para as pessoas que o ambiente ele influencia muito, né? Então a pessoa que está buscando, por exemplo, emagrecimento, o ambiente que ela está, as pessoas com quem ela convive, isso faz uma diferença enorme. E eu falo muitas vezes que essa pessoa que começou um acompanhamento, ela de alguma forma vai ser importante que ela comece a influenciar as pessoas que estão ao redor, ou ela busque ambientes que possam fortalecer essas mudanças que ela já começou. Eu também tinha essa impressão, a primeira vez que eu fui, já também há muitos anos, só presenciar uma prova de triatlon, foi exatamente isso. Eu sinto uma energia muito boa e eu vejo que assim, as pessoas estão lá num propósito de superação, muitas vezes, e talvez... eu não sei, assim, você falou que gosta muito da sensação de competir. Eu imagino que é uma competição até pessoal, de você com você mesmo, Sim. né? No sentido de que talvez esse desafio gere na pessoa um estado assim, ela se sente mais viva, né? Porque as pessoas hoje elas estão nesse estado de sobrevivência, estresse e tudo. E aquela sensação de estar ali fazendo uma prova, acho que tem um pouco da pessoa sair daquela prova acreditando mais nela mesma, né? Então, assim, cara, eu consegui. E de certa forma, essa fé, esse acreditar, ele ajuda a pessoa a fazer essas mudanças, né? Alimenta, certamente. Né, o processo. Você acha que, de alguma forma, esse sentimento bem pós-prova ali, de ter concluído, te ajuda na vida, assim, claro, de maneira geral? Com certeza. A galera brinca, né? Termina lá morto, mas já está pensando, e aí, qual que vai ser a próxima? Qual que vai ser a próxima distância? Para onde eu vou? Então, isso, nossa, é um combustível super importante também que vai contribuir muito com esse processo. E aí a gente extrapola, né? Não somente na questão do desempenho, mas a questão de saúde mesmo. Acho que esse é o ponto principal, de usar o esporte, as atividades, pensando nesse contexto de saúde e longevidade. E acaba que inspira, né, outras pessoas também, né? É como se fosse um movimento que aos poucos vai ganhando espaço. A ideia é que tenha sempre essa essência, né, junto ali dessa questão de saúde, de uma energia boa, muito mais para si mesmo do que para mostrar para os outros, porque aí senão acaba perdendo meio que o propósito, né? Vira status. Sim, com certeza. E aí às vezes acaba com todo o objetivo principal. Então é importante falar sobre isso, né? Volta a frustração ali da pessoa, putz, isso aqui não é para mim não, olha o que o cara tá fazendo, tal. Uma bike de 150 mil, é muito caro, é muito isso. E aí acaba criando tanto empecilho que a pessoa se afasta. Fala, cara, não precisa. Dá para ter um tênis mais tranquilo, dá para começar com uma bike mais tranquila. Depois, conforme for, vai evoluindo. Mas não tem a menor necessidade de tornar caro. É caro para quem quer.
Ou quem quer despender todo aquele dinheiro, mas não tem a menor necessidade, é super plausível para qualquer pessoa. Mas aí é óbvio que a gente tem que entender sobre aquele contexto do onde ela está inserida, o que é possível para aquela pessoa. E aí a nossa função é orientar para que o processo seja possível. Entender que tem que ter paciência, tem que ter calma e caminhar. Fazer esse apoio, e se manter em movimento. Então, esse é o mais importante. E aqui, assim, nos comentários, o pessoal que está assistindo em casa, agradecer aqui a Alexandre Moraes, colocou isso aí, parabéns, Rafa, profissional de excelência, não só inspira, incentiva, como vive na realidade tudo que orienta. Obrigadão, gente boa, grande abraço. Também colocou um professor incrível, um atleta sensacional, Antônio, parabéns, Rafa, tu é o cara. Daniele Chaves, parabéns, Rafa. Antônio, um profissional muito competente, sou paciente dele há quase 1 ano. Maria Aparecida, muito bom ouvir profissional com competência e experiência. Parabéns, Rafa, pelo profissional. Edileuza também aqui batendo palmas. Eu acho que o propósito para quem está em casa que está buscando, sente já, acho que tudo começa de uma faísca, né? A pessoa já sente essa necessidade de mudança e sente que o corpo, às vezes, já está mostrando sinais. A pessoa que está ali com mais de 30 anos, às vezes, tinha um estilo de vida que não era, digamos, ela não se preocupava muito porque não sentia nada. A partir dos 30 anos começa a pesar, começa a se sentir cansada, começa a ter, às vezes, alteração nos exames e, às vezes, está ali perdida, sem saber por onde começar, vendo que parece que é difícil mudar hábitos, porque viveu uma vida, 30, 40 anos, tendo hábitos diferentes, e saber que é possível até com a inspiração de outras pessoas que às vezes começam muito depois. Às vezes tem gente que começa com 50, com 60, sim, com certeza. E fazem essa virada de chave. Então, eu acho que é sempre muito bom isso, a pessoa ver o que ela pode alimentar essa faísca, né, e buscar inspiração e, acima de tudo, um acompanhamento profissional, com um profissional que ela se identifique, né, Rafael? Porque depois que engata também, se tem um momento que para, a pessoa até sente falta. Nossa, preciso voltar a me exercitar e tal. E aí, respeitando esse processo até o corpo se adaptar àquela nova condição, mas depois se adapta, porque aí a pessoa consegue entender o benefício, né? Aí volto, né? Cara, eu odeio treinar, mas eu gosto do resultado. Então, eu gosto do fato de eu conseguir fazer as coisas sem ficar ofegante, de se precisar caminhar, sei lá, por X quilômetros, eu vou dar conta de fazer, eu vou conseguir, sei lá, carregar coisas e tal. E aí, quando a pessoa consegue vivenciar esse tipo de coisa... Ela mesma, né? Ela mesma já... é isso. Então, aí, por isso que eu falei sobre a questão, às vezes, o ensinar é difícil, porque a pessoa só vai ouvir. Ela não sente o que você está sentindo. A partir do momento que ela passa a sentir... Nossa, minhas costas já não estão mais doendo. Estou conseguindo fazer as coisas, estou conseguindo agachar, estou conseguindo colocar as coisas no alto. Então, quando a pessoa consegue enxergar isso, aí ela já não larga mais, né? Aí falou, pô, beleza, missão cumprida, vamos nessa. Excelente. Então, quero agradecer aqui sua participação. Nossa, muito obrigada por aceitar o convite. E já fica o convite depois para voltar, que eu falo que todo mundo aqui, o tempo passa muito rápido. Tem tanta Sempre coisa fica para assunto para falar. E eu acho que é muito importante para as pessoas que estão em casa receberem informação assim, de qualidade, verdadeira, sem tanto viés, né? Às vezes que as pessoas têm aí por trás de passar um treinamento ou uma dieta em que envolva interesses pessoais e não algo que realmente seja o mais importante para aquela pessoa naquele momento. E quero aproveitar e pedir para você deixar os seus contatos. Eu sei que você é professor, também atende, quiser expor aqui onde você trabalha, quem quiser puder te procurar, como seria para fazer não sei, fazer essa assessoria esportiva, essa questão do plano nutricional, que eu sei que você faz mais plano nutricional voltado para o esporte de endurance, né? Deixa seus contatos, por favor. Beleza, primeiramente agradecer, né, o contato, né, que eu achei muito bacana, eu gostei muito, né, do convite, confesso que eu fiquei surpreso, assim, na hora. Eu falei, nossa, mas aonde você me descobriu? Você falou que eu vou contar do Leandro Macedo, né? Um excelente profissional também, o atleta que é referência para nós, né? Principalmente do triatlon.
Eu vou não só deixar meus contatos também, mas vou falar mais algumas coisinhas. Então, eu trabalho no Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Uniceplac. Inclusive, nós temos muitas atividades gratuitas lá para a comunidade. Tem atividade física, tem nutrição. Inclusive, eu estou envolvida com as duas, né? Tem atividades de algumas especialidades médicas, tem fisioterapia, tem psicologia, tem muita coisa legal. E é para o público. Então, a instituição fica no Gama, né? Então, quem quiser conhecer as atividades também, fiquem à vontade, será uma satisfação enorme recebê-los. O meu contato eu uso mais o Instagram, que é @RafaOlher, Olher igual tá na telinha ali, né? Que às vezes eu brinco, é o colher sem o C. Então, tira o C da colher, já vai me encontrar ali, só tem eu. Né? Então, a outra pessoa é uma prima minha, mas é mulher, que ela é Rafaela Olher. E eu atendo a parte nutricional. Atualmente eu não atendo em clínica, eu faço apenas atendimento online, e assim como a assessoria esportiva. E quem quiser bater um papo ali, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, super à disposição. E a gente eu gosto muito dessa questão do trabalho mais humanizado, né? Então, entender de fato como é que é o contexto ali da pessoa. Às vezes a galera pergunta, mas você não faz avaliação e tal? Eu falei, cara, acho que agora não precisa, vamos entender depois. Se você quiser fazer em algum outro lugar, fica à vontade, mas não é um número, para mim ali não é o objeto principal. Primeiro eu quero entender ali o seu contexto, para ver de fato aonde eu posso te auxiliar. E aí a gente trabalha em cima da pessoa mesmo, então, do que está ao redor. A gente tem muita coisa legal para trabalhar. Excelente. Fiquem aí com o contato, então, @RafaOlher, né? Isso. Se pegar ali, vai ter nas próprias propagandas, né, do Dose Milionária lá no Instagram, vai conseguir meu acesso lá. E também para você que procura aí também mais cuidados especializados na área de endocrinologia, a Clínica Ciendo, você pode ter contato pelo @Ciendo Endocrinologia, e a gente está à disposição. E agradecer a participação de todos. Um ótimo dia. Obrigada, doutor Rafael. Um ótimo dia para todos. Obrigado, Poliana.